ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, bom dia a todos os nossos amigos internautas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos mais uma vez juntos, trazendo sempre um assunto bacana para discutir aqui na nossa rádio. Este é o 5º programa da edição especial sobre eleições 2018 e, portanto, no próximo domingo, dia 28 de outubro, é o dia da eleição, será eleito o futuro presidente do Brasil. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro estão na disputa rumo ao Palácio do Planalto. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa a deputada federal Érica Cocai, que foi reeleita com 89.986, é isso mesmo, deputada Érica? Foi reeleita a deputada federal aqui por Brasília, pelo PT, e vai estar conversando comigo. Deixa eu cumprimentar a deputada. Tudo bem, deputada? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, parabéns pela eleição, viu? Obrigada. Aqui comigo, na mesa, também o presidente do Sintel-DF, Brígido Ramos, que está aqui participando dessa entrevista especial sobre eleições de 2018. Brígido, bom dia, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Estamos aí mais esperançosos do Brasil nesse momento. Deputada, eleição próximo domingo. Ainda dá tempo para o eleitor escolher o voto, refletir sobre o voto? Eu acho que, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todas e todos que acreditaram na nossa campanha e reafirmar todos os compromissos, que são compromissos de vida que eu tenho com os trabalhadores, as trabalhadoras, num parlamento que, independente do resultado desta eleição, é um parlamento extremamente obscurantista, parlamento com muito peso do latifúndio, muito peso daqueles que acham que resolvem os problemas do Brasil com balas, com armas, que acham que as pessoas têm que ficar armadas e serem responsáveis pela sua própria segurança e não as polícias, enfim, os profissionais que são capacitados para tanto. Mas neste parlamento nós vivemos nesse próximo domingo, eu diria uma bifurcação épica, épica para esse Brasil. Para onde vai o Brasil? Não é? Então nós temos uma candidatura que sai do ventre do governo Temer, que é a candidatura de Bolsonaro, é uma candidatura alinhada com o que o governo Temer representa para o Brasil, uma candidatura que alguns acham que era preciso mudar, que era preciso ter uma outra política, mas em verdade é a mesma lógica. Tanto é que está dizendo que vai aprofundar a reforma trabalhista, está dizendo que vai e está negociando para ser encaminhado ainda este ano a reforma da Previdência, que não tem projeto para o desenvolvimento nacional, é um projeto, é um modelo que favorece o capital financeiro, os rentistas que vivem de renda, portanto provoca um desemprego estrutural, porque quem não produz, ao não produzir não emprega. Quem vive de rendas, na minha terra chamaria os agiotas institucionalizados, esses não precisam empregar ninguém. Então não tem relação não tem relação com a infraestrutura, porque não precisa escoar a produção, não tem relação com o mundo do trabalho, porque não produz, não precisa de mercado interno, porque quem produz precisa que a população tenha renda para comprar o seu produto. Mas se não produz, não precisa disso. É o mesmo modelo. Agora, o que é assustador nesse período é que esse neoliberalismo, que a gente já viveu em outras épocas no Brasil, ele precisou do neofascismo para se impor. Primeiro, ele precisou romper a democracia para se impor. Estabelecendo um golpe que hoje o Brasil inteiro sabe que Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Foi um rasgar 54 milhões de votos para poder impor isso. Que tem interesses, para mim está cada dia mais claro, estadunidense. Não é à toa que o Bolsonaro faz continência para a bandeira dos Estados Unidos. Porque aqui o pré-sal, por exemplo, que deveria ir para a saúde e para a educação, em grande medida está indo para isso. Está se vendendo um barril de petróleo, o preço de uma garrafa de refrigerante. Está se vendendo o excedente do óleo cru que vai para a União, ele está sendo vendido abaixo do preço do mercado. As empresas compram sem licitação, a União vende sem licitação. Isso foi aprovado com o voto do Bolsonaro.
e com o voto desses que apoiam o Bolsonaro na Câmara, com a nossa resistência. E ali se vende, eles pegam óleo cru, levam para os seus países de origem, refinam, transformam em gás, transformam em gasolina, em diesel, e devolvem para o Brasil, às vezes, acima do preço de mercado. E as empresas, as refinarias brasileiras, não estão funcionando com sua capacidade. Por isso que quando a Haddad diz que vai diminuir o preço do gás, é fácil diminuir o preço do gás se você deixar de entregar o petróleo brasileiro para a Shell e para a Esso, empregar nos seus países de origem e lucrar em cima do aumento do gás e do aumento da gasolina que nós estamos vivenciando no nosso país. Então, portanto, esta concepção de Estado, que é um Estado que é absolutamente generoso com a elite, é um Estado que não tem um projeto de desenvolvimento social, esse é um Estado que não precisa também de instrumentos estratégicos. Ele não vai precisar da Eletrobras, ele não vai precisar da Petrobras, ele não vai precisar da Caixa e do Banco do Brasil para ter crédito produtivo, porque não produz. Então, portanto, ele já está dizendo que vai privatizar todas essas empresas. É isso, e isso vem aliado com o neofascismo. Isso vem aliado com falas de que mulher deve ganhar menos que o homem, de que estupro é prêmio, de que negros não devem nem se reproduzir, de que é melhor ter um filho morto do que um filho gay. Ou seja, de uma lógica de ódio aos movimentos identitários, ódio às mulheres, ódio à população LGBT, ódio à população negra desse país, ódio aos indígenas. É isso. É um neoliberalismo que precisa se apoiar no neofascismo, isso é fascismo, porque anular o outro é fascismo, para poder dominar o país e entregar as nossas riquezas para o capital internacional. Tem se falado muito nos últimos dias, e aí nos programas eleitorais, inclusive, do candidato Haddad, essa questão que a democracia está em risco, a democracia brasileira está em risco. Brígido, eu queria ouvir você nesse aspecto. Eu só queria corrigir a Érica num detalhezinho importante. É que ela falou que foi eleita porque os eleitores entenderam a propaganda dela. Né? Não. Os eleitores entenderam o seu trabalho, Érica. A sua história. Ao longo dos anos todos. Porque nós sabemos como foi difícil fazer essa campanha, sem recursos, apenas com o cabedal do seu trabalho. E você é uma daquelas pessoas do Brasil que tiveram a respeitabilidade, apesar de toda a onda contrária. Então, você está muito de parabéns acima disso tudo. A segunda mais votada. Assim como o Chico, assim como a Arlete, que foram eleitos aqui em Brasília, são pessoas que têm cabedal de trabalho e passaram por cima dessa onda negativista. Eu só queria alertar que ontem nós estávamos na Assembleia e vários trabalhadores vieram falar comigo, não, Bolsonaro. E tem um aspecto interessante. Eles falaram assim, não, mas porque eu tenho lá minha irmã desempregada, meu irmão desempregado e tal. Então eu prefiro realmente, aquilo que a gente estava falando lá do pessoal da TV lá, eu prefiro realmente menos condições de trabalho e emprego. Aí eu narrei para ele o seguinte, vamos imaginar aqui que seu irmão trabalha na mesma atividade sua e vem aqui trabalhar aqui na Telefônica. Aí a Telefônica vai poder contratar 20 trabalhadores com a carteira verde e amarela do Bolsonaro, que é sem condições, possivelmente sem 13º, sem direito a adicional de férias, com férias só de 10 dias por ano e tal, tirando todas essas vantagens. Aí vão colocar 20 trabalhadores ali, você continua empregado. Daqui um mês, o patrão vai olhar e vai dizer assim, bom, eu não preciso manter esses caras aqui. Vai te demitir e vai contratar mais 20 com condições precárias e assim ele vai substituir toda a massa de trabalhadores. E aí você não vai ter emprego, você vai ter o mesmo número de emprego precarizado. Então as pessoas têm que entender isso. Porque o que eu acho que é importante a gente estar falando aqui é que o Bolsonaro está dizendo o que ele vai fazer. De maneira ou de outra ele está dizendo. Então ninguém pode votar aqui e dizer assim, eu não sabia disso. Não, sabia. Ele está falando, como a Érica expressou, tudo bem aqui. Ele está dizendo assim, eu vou acabar com as condições de trabalho, eu vou acabar com os sindicatos, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, eu vou acabar com aquilo, eu vou fazer uma reforma da Previdência, entendeu? Eu vou enxugar ministérios, aí quando fala que vai enxugar ministério, o trabalhador de Brasília, servidor público, votando no Bolsonaro, como? Nós vimos a disponibilidade que o Collor colocou, ele vai fazer muito pior.
os servidores públicos, vai acabar com o concurso público, vai fazer terceirizado, exercer função de coisa, no lugar do trabalhador que vai estar à disposição com o salário reduzido. Então, isso tudo, por exemplo, quando nós estamos falando fundamentalmente aqui para Brasília hoje, é uma coisa inexplicável. Mas jamais esse eleitor poderá fugir à responsabilidade do seu voto. É isso que nós estamos dizendo aqui. Ele tem todo o direito de votar no Bolsonaro, mas sabendo que ele está votando e que nesse aspecto o Bolsonaro não está mentindo. Ele está dizendo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso e isso. É ruim para você. Ah, mas você quer votar em mim mesmo? Tudo bem, eu quero votar, como aquele caso que a gente viu das duas vacas, né, uma conversando com a outra, e a vaca diz assim, não, eu agora vou votar no açougueiro. Ah, mas como? É, porque eu cansei do pessoal que me tirava leite, que seria o PT, né? Então vai botar no açougueiro agora, que vai mandá-lo para o matadouro. Então, não pode ser assim, gente. O que nós fazemos aqui é esclarecer. Respeitamos todos os que votam em A, em B, em C, como respeitamos a vida inteira. Mas nós queremos fazer um diálogo para esclarecer qual o país que nós vamos viver após isso aí. Além do mais, a questão do pré-sal não foi só apenas a venda do nosso petróleo abaixo do valor, mas também a isenção de impostos por 20 anos, que representa mais de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais que está sendo doado a essas empresas. Então você veja bem, como é que o país vai viver disso? Esses impostos seriam para usar na educação, seriam para usar na saúde? Não, vai ser para as empresas internacionais. Né? E a redução da possibilidade da Petrobras de explorar, que ela vai ter que ensinar eles a fazer. Porque a retirada, ela que detém a tecnologia. Então os caras são sócios da Petrobras, não é porque eles querem agora ser sócios, é porque eles obrigatoriamente têm que ser sócios da Petrobras, que é a única real tecnologia de águas profundas que existe no mundo. Depois que eles aprenderem, eles vão tirar a Petrobras também. Então, gente, olha, é muito importante a gente saber o que nós estamos votando. É muito importante. Vote em quem você achar que deve votar, mas pense. Porque às vezes a gente vê as pessoas só gritando, isso, aquilo outro, e sem saber o que estão fazendo. Né? Eu vi uma pessoa sensata dizendo, não, a questão da arma é que eu vou ter uma arma, vou guardar na minha casa. Eu pergunto, mas vem cá, na sua casa guardada a arma, você quer para quê? Não é? E o que está se falando aí é armar a população. Quem é a população que vai ser armada? Os pobres têm condição de comprar? O pobre, o cidadão honesto, o pobre tem condição de comprar uma arma? Não tem. O rico tem. O que eles querem fazer é aquilo que ele já defendeu também, que as milícias para os grandes fazendeiros, que já tem, mas vai ser legalizada. Entendeu? E aí se você passar na porta de uma fazenda de um cara desse, você é metralhado. Eu tenho um projeto na Câmara que está sendo defendido por eles, e a gente tem segurado esse projeto, a aprovação dele, que é um projeto que diz que aqueles que matarem ou que lesionarem, quem atirar ou agredir o outro dentro da sua propriedade, esse crime é automaticamente considerado legítima defesa. Não importa se a pessoa esteve lá, não importa se a pessoa entrou por que motivo. Então é uma autorização para matar. E eu lembro que ontem na Universidade de Brasília tinha um cartaz que dizia: é fácil defender a arma quando você não é o alvo. Alguém aqui acha, quem vai ser o alvo? São os que morrem hoje. Né? Quem que morreu na intervenção do Rio de Janeiro? Além dos policiais, porque você vai, você vai, em verdade, desmerecer as polícias. Porque se cada um pode ser responsável pela sua própria segurança, o que é que a gente defende? Que a polícia seja armada, que a polícia seja protegida, que os profissionais que têm posse de arma hoje, possam ter os transportadores de valores, os vigilantes, que já podem ser armados, que eles possam ter condições de enfrentar o crime. Mas não, ele tira da polícia e transfere para cada um e cada um de nós. Mas o que eu acho interessante é que o Brice dizia com razão, primeiro o seguinte: quem está votando em Bolsonaro em função de que ele é a antipolítica, está sendo iludido. Exatamente. Porque ele não é antipolítica. Ele já está dentro do governo Temer. O próprio Temer disse que queria votar nele. Aqui em Brasília, Érica, nós acabamos de ver
o presidente da bancada da bala ser derrotado fragorosamente, com o nome correto, né? Fragorosamente derrotado. O Bolsonaro já lançou ele para o Palácio do Planalto. Uma pessoa que foi condenada. Ele não é político, não, condenado, corrupto, não sei o quê, político, defensor do coisa, presidente da chamada bancada da bala, já foi colocado no Palácio do Planalto. Ele está chamando três deputados, hoje, 4 deputados, que foram derrotados nos seus estados. E aqui em Brasília, derrotados. E um foi derrotado porque foi condenado, aqui em Brasília, o Fraga, foi condenado por posturas corruptas quando ocupava a Secretaria de Transporte aqui do Distrito Federal. Então, esses que estão sendo alçados. Mas não é só isso. Um dos principais ministros do Temer, Marum, já disse que o programa do Bolsonaro é semelhante ao programa do Temer. Então, é o aprofundamento do governo Temer. Dizer que é para combater a corrupção. Aí eu pergunto, nós tivemos um escândalo que é grave por vários aspectos, de 12 milhões que saíram de empresas não podem contribuir nessa campanha, portanto isso é crime eleitoral, e que foi feito através de Caixa 2. Então hoje se utilizou Caixa 2, uma postura corrupta, para financiar notícias falsas, para financiar mentiras na internet. Então você não tem, ou você tem um candidato a presidente que utilizava-se de um imóvel funcional, tendo imóvel em Brasília, para poder, dizendo ele, ter relações com mulheres. Que tem um patrimônio... falava comer gente mesmo. É isso. Porque mulheres nós não somos... Aliás, né? essa expressão é muito parecida com as expressões que ele em várias usa. outras situações. São expressões muito depreciativas, né? Depreciativas, inclusive para as mulheres. Aliás, nós temos várias expressões que depreciam as mulheres. E você tem um patrimônio que não corresponde ao seu salário enquanto deputado. Então, assim, e que está chamando uma pessoa condenada por corrupção para ocupar um cargo valioso no seu governo, que eu não sei qual é. Então, veja, aí você diz, você está votando porque é contra a corrupção? Não. Esse candidato não tem uma postura que avalize a condição de ele enfrentar a corrupção. E até porque está dentro do governo Temer. Votou para não investigar o governo Temer. O terceiro aspecto é um candidato como é que um candidato que defende a tortura? Um candidato, e eu sei o que é a tortura. Nós temos centenas de pessoas no Brasil que não puderam enterrar os seus filhos, os seus maridos, os seus irmãos, que vivem o que eu chamo da sina de Antígona, que é de uma tragédia grega, que foi punida, Antígona, punida impedindo-a de enterrar o seu irmão. Então, assim, é um sofrimento sem fim. Aí você fala em tortura, faz uma homenagem, que eu vi isso, uma homenagem ao Ustra, que é um dos únicos condenados por tortura em todo o Brasil, que acha que tem que varrer os opositores, enfim. E isso significa colocar em risco uma democracia que custou muitas vidas e custou muito trauma para o Brasil. Porque em uma ditadura não floresce a ciência, não floresce a soberania, você fica à mercê dos interesses de quem ocupa os postos de poder. Então essa democracia é cara para o Brasil. E por fim, é uma campanha centrada no ódio, é uma campanha que não aceita a diferença, que diz que quem for oposição vai ter que ser varrido, vai ser preso ou vai ir para fora do Brasil, abandonar o Brasil. Então, portanto, que não admite que nós possamos contestar, que os movimentos sociais, que o movimento sindical possa contestar. Então, quer impor o governo, a política de Temer, tirando direitos de mulheres, de negros, da população LGBT e, ao mesmo tempo, calando as oposições. Eu quero ter o direito de questionar qualquer que seja o governo. Eu quero ter o direito de questionar as decisões ou de questionar as propostas. Eu quero ter o direito à liberdade. A liberdade, ela é um ato de criatividade, é um ato de humanidade.
Porque na liberdade a gente se faz humano. Perfeito. Então, portanto, e aliada a tudo isso, é uma campanha construída em cima de mentiras. Alguém aqui recebeu o kit gay nas escolas? Nunca ninguém recebeu o kit gay. Então você tem um nível de mentiras que eu fico me pensando, Brice, como é que uma pessoa que votou em Bolsonaro em função, no primeiro turno, em função do tal do kit gay, como é que ela se sente hoje sabendo que a própria justiça diz que não existe o kit gay e proibiu de ser utilizada esta fala do kit gay? Ela foi enganada. Então, assim, as pessoas, como você disse, podem votar em quem queiram, mas não podem votar enganadas. Não pode votar enganada que é contra, ou que essa candidatura é contra o governo Temer, que ela vai assegurar o direito à liberdade, à democracia, que ela não foi construída em cima de mentiras, porque ela foi construída em cima de mentiras e em cima de uma prática corrupta. Agora, deputada Brígido, a gente fala na democracia, que está em risco, a gente fala na ditadura militar, e a juventude, o que precisa ainda usar como argumento para esclarecer a juventude de todos esses problemas que o Brasil poderá enfrentar a partir de 2019? Eu penso que nós estamos tendo um movimento... Mesmo porque, deputada, os jovens de hoje, eles não viveram, não passaram por esses períodos de ditadura, muitos nem sabem o que é isso, o que foi. E aí eu acho que é importante a senhora esclarecer isso. Eu penso que é uma gravidade grande no Brasil, porque também muitas pessoas que viveram a época da ditadura não têm consciência do que foi a ditadura. Então, assim, quando se criou a Comissão da Verdade, é porque um povo, para ser livre e para ser soberano, ele tem que se apropriar do seu próprio passado. Ele tem que saber que o Brasil teve muitos holocaustos. Os navios negreiros assassinaram 3 milhões de pessoas. A escravidão, que não teve um fim, eu acho, no Brasil, você não fez o luto da escravidão, porque os negros foram considerados livres, mas sem emprego, sem renda, sem indenização, sem nada. E aqui o que Bolsonaro fala? De um coitadismo. Ele falou isso. É preciso acabar com o coitadismo. Nós estamos falando de um país que conviveu quase 400 anos com a escravidão. Nós estamos falando de estatísticas que apontam que resquícios da escravidão estão na nossa contemporaneidade. Nós estamos falando do país que é o 5º país do mundo em morte de mulheres que são mulheres, que tem o maior número de assassinatos da população LGBT. Nós estamos falando disso, é desse Brasil que nós estamos falando. E é um Brasil que ele diz que não tem que se libertar do coitadismo, porque não tem esse nível de sofrimento e de discriminação. Você acha que quando ele coloca essa questão, deputado, ele se refere ao Nordeste brasileiro? Também aos nordestinos. Também aos nordestinos. Coitadismo. Nós temos um país com desigualdades regionais. Eu lembro que Lula dizia que quando você tem vários filhos, você tende a se dedicar mais ao filho que está passando naquele momento por dificuldades. Um filho que está adoecido, um filho que está com problema, a gente se dedica mais àquele filho. E Lula dizia o seguinte: nós nos dedicamos tanto ao Nordeste, para que o Nordeste aprenda a conviver com a seca. Ele dizia muito isso. Veja, no Canadá ninguém diz que vai acabar com a neve. A neve é parte da natureza. Então a seca, nós não vamos acabar com a seca. Nós vamos possibilitar que o povo viva com dignidade na seca. Por isso, as cisternas, a transposição do Rio São Francisco, é considerar que a seca existe e que você tem que dar mecanismos para que o povo possa desenvolver culturas e gerar renda a partir da condição do clima também, como a cultura do mel, a cadeia produtiva do mel, a cadeia produtiva de outros, do bode no Piauí, enfim. O que digo com tudo isso é que Lula dizia: é preciso se dedicar mais ao filho que passa por uma maior dificuldade. É preciso considerar que há uma desigualdade regional no Brasil, que há uma desigualdade de direitos de gênero entre homens e mulheres, que há uma desigualdade étnica, que os negros carregam as marcas da escravidão. E eu diria que talvez o ferro do grilhão tenha sido substituído pelo aço das balas, que quem morre aqui no Brasil são jovens negros. E aí eu diria, essa juventude que não vivenciou
esse período da ditadura, ou os que vivenciaram e não perceberam o que é, o que representa uma ditadura, eles precisam ter consciência que tudo que nós conquistamos nesse país foi fruto de muita luta e que a gente quer ter o direito de continuar lutando. A juventude, com a sua irreverência, com as suas propostas, com a sua forma de questionar através da cultura, através da sua própria fala, não pode ser calada. Eu sou de uma época, porque comecei minha vida política em 76, enfrentando a ditadura, que nós não podíamos falar. A gente não podia falar que mais de 3 pessoas reunidas era considerado motim. A gente não podia fazer uma reunião, uma assembleia, a gente não podia nos organizar nos nossos bairros. Os grêmios estudantis. Os grêmios. Nada. E veja, você falar, as músicas eram proibidas. Música como do Geraldo Vandré. Geraldo Vandré foi torturado, que dizia, quem sabe faz a hora, não espera pra não acontecer. Dizer que não falei das coisas. Se você não podia cantar, a ciência, a cultura, a arte eram todas cerceadas, havia a censura. Você fazia um filme e o filme era censurado. Você não podia ter liberdade de expressão. Isso é muito caro para a juventude e para um país. Você ter liberdade de expressão. Você poder manifestar a sua posição. Eu lembro que teve um artista que ele dizia o seguinte: eu não gosto do PT, mas eu vou votar no Haddad porque eu quero ter o direito de dizer que eu não gosto do PT. E eu quero ter o direito de questionar o que ele faça, que eu seja contra. Né? Perfeito. Vamos ouvir o Brígido. Brígido, a juventude está aí. Vai ajudar a decidir quem será o futuro presidente do Brasil. Essa questão da juventude, ela tem que ser separada, né? Por exemplo, você vê a juventude que está nas universidades públicas, né? E daí o fato do Bolsonaro querer fechar as universidades públicas e dizer que vai dar um voucher. Ele está dizendo, eu vou acabar com as universidades públicas e vou dar um voucher para o filho do pobre estudar na universidade particular. Veja bem, veja quem vai conseguir isso. Então, acabar com as universidades públicas. Então, os jovens das universidades públicas, e por isso, esse governo atual e vários governos estaduais invadiram mais de 50 universidades no Brasil, porque estavam fazendo um debate como esse nosso aqui. Um debate em defesa da democracia. De esclarecimento, em defesa da liberdade. Porque democracia é liberdade, gente. Você tem que ter liberdade. Alguém que queira ouvir, o jovem queira ouvir, ele já ouviu falar em Nelson Mandela. Tá na África. Então, você tinha um regime de apartheid na África do Sul. Nelson Mandela ficou preso 30 e tantos anos. Preso 30 e tantos anos. Por lutar pela liberdade. Saiu dali e foi o presidente, chegou a presidente da África do Sul. Né? Então você veja, é um exemplo para a gente entender o que é o apartheid. O apartheid é você separar aquilo que você não gosta, não precisa nem querer definir, mas é negro, é LGBT, é pobre, de toda espécie, não sei o que, e vocês não têm nada. Nós aqui temos tudo. E aí você vê aqui a cerca subindo. O cara, para viver também, tem a cerca subindo. Por que ele fala em arma? Porque esse que tem a cerca subindo precisa de arma. Porque se você não cria uma política de educação, se você não cria uma política que gera emprego, o que vai sobrar para esse cidadão? Vamos dizer, jovem, que ainda tem alguma saúde, fazer o quê? Ele não tem emprego, ele não tem nada, ele é cerceado a tudo. Ele vai começar a imaginar o que ele pode fazer. Então aí você vai, ao invés de você atacar a causa da violência, você quer atacar o violento, que é violento por causa de não ter educação, de não ter trabalho, de não ter dignidade, de não ter saúde, né? O cara vê a mãe dele morrendo na porta do hospital e sai dali revoltado. Ele vai falar com quem? Então, não existe aí, e é isso que a gente precisa falar com o jovem. E aí, jovem? A gente tem que tentar falar. Mas há hoje um problema grave que é os fake news. Que são milhões e milhões e milhões, o cara recebendo, porque eles fizeram um cadastramento desde 2013. Eles vão cadastrar, então você recebe uma mensagem e você gosta daquela mensagem. Do ponto de vista moral, todo mundo gosta de coisas morais. Eu sou a favor da pessoa não roubar, eu sou a pessoa disso, todo mundo é a favor disso. Aí a pessoa responde
aquela mensagem. Ele já manda outro, aprofundando, até chegar, aí 2 anos, 3 anos, olha, o cara que representa tudo isso que você pensa aí é fulano de tal. E o jovem acredita, como qualquer outra pessoa comum acredita. Por isso que a gente tem que estar atento a tentar alertar essas pessoas, discutir com essas pessoas. Porque eles, na realidade, quando eu falo que o Bolsonaro não está mentindo, na questão das propostas que ele está falando. Mas ele está mentindo em todo o resto, inclusive na vida dele política. Porque ele foi deputado do PP, que é o campeão da corrupção, o PP. Deputado por 30 anos. Né? No PP por 20 anos. Ele saiu do PP agora porque ele não podia concorrer pelo PP, porque não tinha jeito. Mas os aliados dele do PP foram todos pro tal de PSB aí e tudo mais. Agora, essa figura que a gente está entendendo e alertando a juventude, com a juventude eu entendo só o diálogo. Nós não temos outra maneira de fazer. Agora, a nossa capacidade de diálogo ela é limitada, mas a gente tem que tentar fazer. Porque o jovem, ele tem vontade de melhorar. O jovem tem vontade de crescer. O jovem, naturalmente, tem esperança. Né? E esse jovem é que, de certa maneira, ele não está sendo alcançado pelas boas propostas. Né? Mas está sendo bombardeado pelas outras... Por isso, porque ele acaba vendo aquilo ali, tá todo dia. Ele acha, porque ele partiu do princípio que ele falou, eu sou a favor de que ninguém mais roube. Todo mundo é. Claro. Né? Aí o cara, eu sou a favor de que o político não roube. Todo mundo é. Aí vai, essas mensagens foram feitas assim da família, e foram cadastrando essas pessoas. Aí eu recebo aquilo ali, eu recebo, tudo bem. Só favor, deixa essa mensagem, não me acrescentou nada. Mas aquele responde. Aqueles que responderam, eles foram cadastrando. E aí qual é a farsa? E qual é o crime eleitoral? É que esse cadastramento foram feito através de empresas e de controles americanos, especializados nisso, e não de eu pegar, a Érica pegar aqui, eu tenho 20 companheiros que votam em mim, vou mandar um e-mail para eles, vou mandar um zap para eles. Você fornece para alguém mandar, pede o seu amigo, pede qualquer para mandar. Outra coisa é eles fazerem o cadastro deles e bombardear a população com essa coisa. Aqui em Brasília, eu vou te falar a verdade, e desses deputados que foram eleitos aí, eu acho que eu nunca ouvi falar, e eu estou na militância, né? Desde a Universidade de Brasília, quando eu entrei em 1969, e nunca deixei de fazer minha militância política, tem vários deputados, tanto federais, que vão ser seus deputado federal, como deputado estadual, que eu nunca vi falar na minha vida, que ele tivesse participado de alguma coisa aqui em Brasília, nem à direita, nem à esquerda, nem de lado, nem não sei o quê, e foram eleitos. Eu só justifico eles terem sido eleitos através do WhatsApp e dos fake news. Porque são pessoas que algumas nunca nem moraram em Brasília. Tem deputados que isso nos Estados Unidos. Isso tem no Brasil inteiro. E veja, imagina para presidente da República, então, o que eles fizeram. Nós tivemos com a presidenta do TSE para falar sobre essa questão dos crimes eleitorais. E tivemos vários partidos, o PROS, o PCdoB, PCB, PSOL, o PT. E ali eu falei assim, não tem como controlar o fake news, mas um pouco disse isso. Ela disse isso. Mas assim, o WhatsApp suspendeu a conta do filho do Bolsonaro, porque ele percebeu irregularidades na conta. O WhatsApp chegou a ter posições que a justiça brasileira mais rápida e mais efetiva que a justiça. Porque não é possível você pegar uma mentira. Eu já fui vítima disso várias vezes. Você pega uma mentira e você pega uma fala, tira do contexto, enfim, e você começa a disseminar. E aí você cria outras mentiras também, como, por exemplo, nós vamos criar emprego precarizando as condições. A reforma trabalhista passou a vigir em novembro do ano passado, não é isso? Sim. Vai fazer um ano. Quais os empregos foram gerados? Um detalhe, eles estão esperando a eleição para implantar a reforma trabalhista para valer. Mas ela já tem algumas empresas tentaram, mas a grande maioria ainda não veio. Estão esperando o aval do Bolsonaro para aí sim eu fico plantar toda essa desgraceira. Deixa eu colocar uma pimenta nessa conversa. Muitos parlamentares, e essa pergunta eu fiz também para o deputado Chico Vigilante, que esteve aqui no programa, muitos deputados, hoje que são deputados, não foram reeleitos. Então, qual é a influência desses parlamentares que não foram reeleitos para implementar por exemplo, a reforma da Previdência,
aprofundar essa questão da reforma trabalhista, não é? Até o fim do ano ainda pode acontecer muita coisa. Né? Eu acho que é um golpe, não é? Aliás, é um golpe dentro de um golpe. Acho que um parlamento que teve esse nível de renovação, ele não tem legitimidade para mudar a vida do povo brasileiro dessa forma. Não tem legitimidade. Aliás, ele foi punido exatamente por ter mudado. Exatamente, porque se você olhar os parlamentares que votaram na comissão a favor da reforma da Previdência, a esmagadora maioria não foi eleito. Então, assim, a população já disse que não quer... Reforma da Previdência não, trabalhista, né? Não, foi com a Previdência na comissão. Na comissão. Na comissão. Perfeito. Se você olhar a composição da comissão e os parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência na comissão, porque ela não foi para plenário, você vai ver que a esmagadora maioria não foi reeleita. Ou seja, o eleitorado já disse que não quer que ele o represente em função, inclusive, da posição que ele teve na reforma da Previdência. E aí este governo, em final de legislatura, vai impor essa reforma da Previdência para pessoas que não passaram pelo crivo das urnas. Esse parlamento atual não tem legitimidade para isso, na minha avaliação. Então vamos lutar para que eles não voltem com a reforma da Previdência. O Bolsonaro tem dito que vai trabalhar com uma reforma da Previdência se ele for eleito. Eu tenho uma convicção de que ele não será eleito, porque as mentiras, elas derretem, né? Alguém já disse que ela tem perna curta. E digo isso porque eles diziam, vamos fazer a reforma trabalhista que vai gerar emprego. Não gerou o emprego que eles disseram que iam gerar. Ela já precarizou as relações e ele diz que vai precarizar mais, porque o que ele está dizendo com relação à pluralidade sindical? Eu não sou contra, em princípio, a pluralidade sindical, os trabalhadores se organizarem e tal, mas o que ele está dizendo é que não tem regulamentação, que vai pulverizar os sindicatos. Então você tem um sindicato, como o Sintel, quem quiser ter uma outra postura política, disputa as eleições no Sintel, isso é democrático. Mas o que ele está dizendo? Pulverizar o sindicato significa que o patronato pode criar um sindicato, negociar com esse sindicato, fechar um acordo com esse sindicato, que seja contra o que a categoria quer. Então você perde o sindicato como instrumento de representação da categoria, de representação para ali defender os direitos e os interesses da categoria e fechar as propostas e o acordo conforme a categoria expressa a sua vontade em uma assembleia. Então, portanto, tudo isso, ou seja, eles disseram no início, Brigitte, que a reforma trabalhista era para valorizar o sindicato. Quebraram as pernas do sindicato, tirando o financiamento do imposto sindical, e agora querem criar sindicatos que podem ser criados pelos próprios patrões, que não precisam ter representatividade alguma da categoria, para poder ter um instrumento para negociar com esse sindicato e impedir que o trabalhador possa expressar a sua vontade. Então, portanto, basta ver, a reforma trabalhista vai completar um ano daqui a alguns dias, no dia 11 de novembro, se não me falha a memória. Sim. Daqui a menos de 15 dias. Que emprego que ela gerou? E os empregos que foram gerados foi em substituição ao emprego formal. Então você não criou, não eliminou o desemprego, que ainda está bastante cruel no Brasil, o desemprego, que está desempregado é uma angústia permanente. E o que ela fez? Pegou o emprego formal e transformou esse emprego formal em um emprego precário. E aí, atacando os sindicatos, a precariedade vai tender a crescer sem gerar. Porque sabe o que gera emprego? É ter um projeto de desenvolvimento nacional. Se você tem um PAC funcionando, se você tem, enfim, políticas, projetos, então eu vou desenvolver aqui, eu vou criar um desenvolvimento industrial, como foi no governo Lula, que se trabalhou com pleno emprego. Então você emprega. Se você tem uma obra para fazer, você vai empregar. E você vai empregar na construção civil, por exemplo, você aciona uma cadeia. Você emprega quem faz vidro, emprega quem faz fio, emprega quem faz, quem instala coisas, enfim, você vai empregando. Agora, se você não tem projeto de desenvolvimento nacional, se o metade do orçamento está indo só para pagar os serviços
e os juros da dívida, e o PAC está esqueletizado, virou um esqueleto, e você não tem projetos de desenvolvimento agrícola, desenvolvimento industrial, você não vai empregar. O Brígido falava da isenção de impostos, mas o Lula tinha criado na Petrobras o conteúdo nacional, a política de conteúdo nacional. O que era isso? Bom, se eu preciso de um navio, eu vou comprar o navio da indústria naval brasileira. A indústria naval, por exemplo, que a Petrobras trabalha muito no mar, aliás, é responsável hoje, o pré-sal é responsável hoje por mais da metade do gás e do petróleo produzido no Brasil. Pré-sal está do Nordeste até o Sul. Se você lembrar da Venezuela, que tinha um dos piores índices de desenvolvimento humano da Europa, quando descobriu o pré-sal, passou a ser um país com bem-estar social. Então você tem, o que Lula dizia? Isso você vai precisar do navio. Então a indústria naval tinha 2.000 trabalhadores. Passou a ter mais de 72.000 trabalhadores. O governo Temer, com o apoio do Bolsonaro, porque teve o apoio dele, teve o voto dele, tirou isso. Isso significa que nós perdemos mais de 70.000 empregos na indústria naval, só empregados ou empregos construídos a partir da Petrobras. Eu vi um navio chegando da China, e eu vi um navio que a Petrobras, isso me deu uma dor no coração, porque quando o questionou para o Lula, não, mas eu posso comprar esse navio na China, é mais barato. Ele dizia, mas não gera emprego aqui. Mas fica mais barato para o Brasil, porque vai gerar emprego. O emprego, quando o Lula diz, o dinheiro que vai para a mão do pobre, ele gira a economia. O dinheiro que vai para a mão do rico, vira especulação financeira, e ele vai comprar títulos e tal, e vai viver de juros. O dinheiro na mão do pobre, seja do Bolsa Família, que agora estão reduzindo em quase 50% os recursos, seja o dinheiro do emprego, que foi construído no governo Lula, foi pleno emprego. Então o que o Haddad sugere? O Haddad sugere ter um plano de desenvolvimento nacional, onde você possa empregar. Aí você vai gerar emprego, porque você tem um plano que pressupõe um nível de produção no Brasil, seja industrial, seja agrícola, e que esse nível de produção ele vai poder fazer com que as pessoas... E aí você também resolve o problema da Previdência. Porque se tem desemprego e se ninguém contribui mais, porque o trabalhador temporário, se ele ganhar menos que o salário mínimo, ele vai ter que pagar mais do que o patrão para ter direito ao INSS. Então você vai ter uma previdência que você não tem quem contribua com ela. Perfeito. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos internautas, são muitos que estão aqui se manifestando. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua sintonia. Muito obrigado a vocês todos, né? O Carlos Eduardo, o Coan, que está acompanhando, a Cecília Fatureto, tem vários, Lula Torres, e todos aqui no Sintel acompanhando a programação, acompanhando esse debate aqui sobre as eleições, o último programa da série especial. Gente, a eleição é domingo, pesquisas apontam uma redução na diferença, ou seja, a aproximação de Haddad do candidato Jair Bolsonaro. Existe aí uma esperança no fim do túnel, nos últimos dias aí faltando para acontecer as eleições? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, primeiro que no primeiro turno você teve muitas surpresas, né? Muitas surpresas. Alguns que foram para o segundo turno não estavam nem, enfim, cotados para chegar lá. É uma eleição com muita construção de mentiras, de fake news, que são frágeis. É uma eleição com muita construção de ódio. Então, que são, e de repente a população começou a perceber o que é esse ódio. Que está se propondo a volta de uma ditadura. Ali, aquela fala de dizer que eu vou varrer esse povo do Brasil, alguma coisa assim, ou vai para a cadeia, ou vai para fora do Brasil, é dizer que o Brasil vai ser um neofascismo que vem para impor as suas proposições sem que você tenha espaço de diálogo e de transformação. Eu tenho uma convicção que nós que vivemos 21 anos de ditadura, a gente não vai possibilitar que isso volte. E que nós precisamos
gerar emprego, projeto de desenvolvimento nacional. Nós precisamos ter soberania, que entregar o nosso petróleo para os Estados Unidos. Aliás, com relação ao conteúdo nacional, eles eliminaram isso e agora você pode, uma empresa, sei lá, dos Estados Unidos, ela pode, pega o nosso petróleo, não paga imposto de importação, não só esse imposto que o Brito falou, mas não paga imposto de importação, e ela compra embalagens, equipamentos, insumos, pode comprar tudo do seu país de origem, portanto gerar emprego lá e gerar rendimentos lá, e traz para cá sem pagar imposto de importação. Aliás, o Brasil, e o Haddad tem pontuado isso, que o Haddad tem propostas, o outro não tem proposta, nem no debate vai. Porque, sabe por que não vai no debate? Porque no debate ele mostraria quem ele é, sem nenhuma dúvida. E aí ninguém teria dúvida do que é que ele quer para o Brasil. Volta, né? Porque que projeto que tem para o Brasil? Qual é o projeto de desenvolvimento para o Brasil? Então você tem uma proposta de desenvolvimento nacional do Haddad, que você vai gerar emprego e que você vai devolver o pré-sal para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro tenha este instrumento de desenvolvimento nacional, e não você simplesmente comprar o que você precisa do seu país de origem sem pagar imposto de exportação. E o Haddad tem falado de uma reforma tributária, que é muito importante. Quem ganha até 5 mil reais, por que tem que pagar imposto de renda? Porque hoje, quem paga imposto no Brasil é o consumo. Você abre um pacote de biscoito, você pode estar pagando 40% de imposto. Eu, inclusive, fiz um projeto. Abastecendo o carro e está pagando imposto. Eu fiz uma proposta que qualquer produto que você venha comprar tenha clarificado ali, discriminado, quanto você está pagando de imposto. E que paga, o consumo paga imposto e também o trabalhador. O trabalhador paga imposto. O trabalhador, é a renda do trabalhador. Agora, você não tem um imposto sobre juros e dividendos. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não cobra imposto sobre juros e dividendos e que não cobra imposto sobre o patrimônio, como outros países. O Brasil cobra imposto sobre patrimônio, mas é um imposto, se você comparar com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, é um imposto irrisório. E o Haddad está propondo uma reforma tributária para poder fazer com que o trabalhador não pague o imposto, não tenha nas suas costas a carga tributária e nem a população. Deixa eu colocar a questão dos bancos. Existe uma proposta clara e definida também do candidato em relação aos bancos, os banqueiros, né? O Brasil é o país dos bancos, né? O Meirelles é o segundo maior acionista pessoa física do Banco Itaú. Então, ele está dizendo que vai manter o presidente do Banco Central no Banco Central, o atual presidente do Banco Central, ele foi durante muitos anos economista-chefe do Banco Itaú. Então, o Banco Itaú teve anistia de 25 bilhões, uma anistia. Você teve um refis, olha como é que é, você teve um refis que nós aprovamos que ele valesse também para as pequenas e para as micros. E aí o governo Temer vetou. Então ele só vale para os grandes. E depois a gente derrubou o veto e tal, enfim. Mas ele vetou. Então você teve mais de 220 bilhões renegociados. Os bancos têm um lucro que é um assinte. E os bancos não lucram emprestando. Quem empresta 98% do crédito imobiliário para construção de casas ou para aquisição de casas de baixa renda, está na mão da Caixa Econômica. E ele está dizendo que vai privatizar a Caixa. É o crédito rural na mão do Banco do Brasil. Por que o crédito rural é crédito de risco? O que é crédito de risco? Porque você pega o dinheiro, aí vem uma seca, uma enchente, e você não consegue produzir. E crédito de longo prazo, como por exemplo o crédito habitacional, porque você não compra uma casa para pagar em 3 anos, em 5 anos. É um imóvel que você vai demorar muito tempo para pagar. Isso tudo está muito concentrado nos bancos públicos. E a Caixa é uma das maiores articuladoras das políticas sociais do Brasil. Então ele disse que vai privatizar os bancos públicos. E ele chegou, olha só o que ele tentaram fazer, o governo Temer, com apoio dos que o apoiam, como o Bolsonaro. Ele tentou colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma cláusula
que os convênios, por exemplo, o convênio X, numa política X, convênio com recursos públicos, eles têm que ir para bancos públicos hoje. Ele queria tirar isso e que pudesse ir para um banco privado. Aliás, ele pegou o FIES, ele criou aumentou a oferta de financiamentos pelo FIES, mas aumentou com juros de mercado. E essa faixa que está com juros de mercado e sem carência para pagar, que o governo Temer diz, aumentamos a oferta de FIES. Diminuiu a oferta de FIES sem juros, não é? Ou sim, sem juros de mercado, e diminuiu, aumentou a faixa, aqui a pessoa vai pagar juros de mercado e pode pegar o financiamento nos bancos privados. Aí o banco privado tem interesse, porque é juros de mercado, ele vai lucrar com isso. Então, assim, o poder dos bancos é inimaginável. E os bancos não cumprem a função que deveria cumprir, que é pegar o dinheiro que é depositado na instituição, intermediar e, ao mesmo tempo, emprestar. E mais que isso, um banco como o Itaú, mais de 3 vezes o que ele gasta com a folha de pessoas, com o pagamento das pessoas, ou com a folha de pagamento, ele lucra só em tarifa bancária. Tá certo. Serviços. A deputada Érica Cocai tem autoridade para falar sobre isso, porque é bancária da Caixa Econômica Federal, né? Conhece muito bem. Brígido, essa luz no fim do túnel pode realmente trazer uma surpresa no domingo, em relação à eleição presidencial? Olha, eu acredito porque não seria a primeira vez, né? A reeleição da Dilma apresentava as mesmas características, né? E houve uma virada exatamente no final. Eu acho que hoje as diferenças, inclusive, são menores do que a Dilma enfrentava lá. Nós chegamos a ver, e aí tem que falar sobre os institutos, né? Nós sabemos que o presidente do Ibope, que aliás é botafoguense igual o Bolsonaro, ele cumprimentou o Aécio pela vitória, logo depois da boca de urna. Ligou pro Aécio e falou: você está eleito presidente da República. Tanto que a gente vê o pessoal do alto escalão do PSDB descendo todo para se juntar em Belo Horizonte ao Aécio para comemorar a vitória. E aí o processo, na realidade, os votos, quer dizer, então, pesquisa tem o quê? Pesquisa determina um sentimento de que alguém vai votar em alguém. Sentimento. O que representa o voto é lá dentro da urna quando o cara coloca. E o professor mestre nosso em política, né? Porque foi um grande político, Ulisses Guimarães, dizia que nada é mais traiçoeiro do que aquela caixinha, né? Ele falava isso. Quando o cara entra ali naquela caixinha, ele dá uma vontade de trair fabulosa, né? E o Ulisses falava isso, né? E ele foi o cara mais traído que teve dentro do PMDB quando foi candidato à presidência da República. Foi traído, não teve nem 2% do voto, um homem histórico na luta pelas liberdades, pela democracia, né? Então alguém hoje do PMDB, de não sei o quê, de ou mesmo do PSDB, tem que ter vergonha mesmo de falar que vota em Bolsonaro, porque a vida do Ulisses, que representou do lado do centro, aquela luta, né? Porque vamos dizer assim, nós da esquerda temos obrigação de lutar pelas liberdades, eles acham que os da direita não têm obrigação de lutar pelas liberdades, pelos direitos. Mas o Ulisses era um homem de centro, mas era um homem absolutamente honesto, e era um homem que defendia a democracia com todas as forças e com todas as coisas. Eu lembro quando tentaram dar o golpe dentro da Constituinte, que a gente estava lá, ele fez aquela grande manifestação, lutar é viver... lutar é preciso, viver não é preciso, né? E lançou essa frase no meio da Constituinte, porque ali já esse mesmo grupo que está aí já tentava dar o golpe ali na Constituinte. Então é preciso estar atento a isso e dizer o seguinte: nós acreditamos, voltando à frase dele, nós acreditamos que aquela caixinha ali, muitas pessoas decidem ali naquela caixinha, muitas pessoas decidem agora, de hoje para até sábado, quando voltam para suas casas, encontram os seus familiares, levam novas mensagens e a mudança de voto é imensa. O que nós estamos sentindo na realidade primeiro,
desde o início do segundo turno, ou desde o início do processo eleitoral, desde o primeiro turno, o Bolsonaro veio crescendo. Cresceu em todas as pesquisas, né? Nunca ele caiu. Nas duas últimas pesquisas ele caiu e caiu muito. Porque quando você cai e perde 4% dos seus eleitores, que são muitos, você perdeu, por exemplo, 10 milhões de eleitores. É muito. E ninguém está percebendo isso. E o outro lado ganhou 6 milhões de eleitores, 7 milhões de eleitores. Então, quando você, um cai 4, o outro sobe 3, isso, naquele momento ali, naquele momento que está sendo medido, representa 7% de diferença. Se você tiver mais... E ali ainda tem o seguinte, porque como tem uma margem de erro de 2%, 2 para lá, 2 para cá, você poderia imaginar que ele caiu 6 e o Haddad subiu 5. Então a diferença, já teria a diferença que caiu, seria 11%. Se você considerar 11% de 110 milhões de eleitores que votariam, você vai ter aí um total de 13 milhões de eleitores que mudaram de posição. Além disso, então tem isso psicológico, né, Brito? É lógico. Quando alguém mas tá então, caindo, não, mas tendência... isso então nos dá esperança, né? Nos dá esperança, que é isso que a Erika falou, as pessoas estão caindo na realidade. Como eu falei, ele falou isso aqui, o cara não entendeu na hora, porque ele estava com o negócio de mito. Mas na hora que começou a falar, mas isso aqui significa isso? Essa proposta que ele está falando significa isso? Precarização de emprego, cerceamento das liberdades, e vai por aí afora, e tá não sei o quê. Aí alguém tem um pai que teve a liberdade cerceada. Eu, né, comecei ali aos 16 anos, ali em 1964, já. Com 16 anos comecei a conhecer o que é ditadura. Que é ditadura, porque a gente conhecia ali minimamente, menina ainda, o governo do Juscelino Kubitschek, né, que era aquele governo desenvolvimentista, mas é um governo de centro, mas desenvolvimentista, não tinha cerceamento de liberdade. Aí os caras cortaram tudo quando houve aquela loucura do Jânio Quadros, que foi mais um louco. E é bom a gente lembrar que louco como esse aí, e o Jânio Quadros, e o próprio Collor, que são loucos do ponto de vista político, não ficaram no governo. Então é uma aventura também votar numa pessoa que é desequilibrada. É isso que eu ia falar. Então, por isso nós temos, da República tem equilíbrio. Com todos os argumentos, você pegar os grandes artistas do Brasil, os grandes intelectuais do Brasil e do mundo, estão alertando, contando história. Vem da Alemanha, onde o cara fala, que usou exatamente a frase, Alemanha acima de tudo e Deus acima de tudo. De quem é essa frase? Do nazismo, de Hitler. Exato. Ele nem disfarçou para poder votar, né? Aí fala, e aí nós vamos lembrar aquilo que a gente falava, Brasil, ame-o ou deixo. Ame-o do jeito que ele está ou deixo. Esse era o lema da ditadura, né? Sim, se você não está satisfeito, vai se lixar, vou te eliminar, vou fazer isso. Isso está se dizendo aí. Ame ou deixo. Ou aceita a mordaça, né? Então, é preciso, nós temos o sentimento que é preciso mudar e temos o sentimento que é possível vencer. E acreditamos que vamos vencer, aí sim, com um Deus verdadeiro. Perfeito. Aliás, o nome de Deus tem sido utilizado em vão. Em muitos momentos, né? Em muitos programas eleitorais. Exato. Eu penso que é preciso trabalhar com muita generosidade, com muita afetividade. E se fala muito de Cristo ou sobre Cristo, mas é preciso deixar o exemplo de Cristo falar através de nós, das nossas ações. Isso significa, Cristo foi um dos maiores, mais profundos exemplos de solidariedade e de fraternidade. Morreu sentindo as dores de um ser humano, sendo filho de Deus, para que todos pudessem ter vida e vida em abundância. Quem defende a tortura tem que lembrar que Cristo foi torturado. E tem que lembrar também que Cristo sabia que dentre os seus apóstolos, ele tinha um que iria lhe trair, que tinha um que ia negar o seu nome, e tinha um que não ia acreditar nele, não tinha crença para segui-lo, e que mesmo assim foram os 12 apóstolos, ou foram os apóstolos que estiveram ao lado dele. Então, portanto, eu diria que muito se fala em nome da religião, em nome da família. Nós, dizer que um Haddad não defende a família, que nós não defendemos a família, nós defendemos a família, por isso que a gente defende. Não, mas tem uma diferença. Haddad defende a família dele e a dos outros.
E o Bolsonaro só defende a sua família. É isso. A família que é dele, daquela coisinha ali, É. do filho dele que é deputado, que outro que é senador, daquela coisa aqui. Entendeu? Então é diferente, né? Nós Você tem que defendemos defender a nossa todas as família e famílias. todas as famílias. Todas as Ele defende só o apartheid. É. É um apartheid. Defende assim, o outro só pode existir se tiver a sua crença religiosa, a sua família, a sua forma de pensar. Por isso que essa eleição não é uma eleição de petismo contra antipetismo. Se assim fosse, não teríamos um Alberto Goldman ou um Jarbas Vasconcelos, que sempre foram nas suas vidas opositores às propostas do PT, ou uma Marina, ou um Cristóvão Buarque, que fizeram tantas críticas ao PT, defendendo o voto em Haddad. No domingo, nós vamos enfrentar a barbárie contra a civilização, democracia contra a ditadura, a mentira contra a verdade, o amor ou o ódio contra o amor. É por isso que eu digo que é uma bifurcação ética e épica. É como se nós estivéssemos ali definindo para onde vai o Brasil. E digo mais, Haddad ganhando no domingo, eu acredito que isso tem muitas possibilidades de que aconteça. Eu acredito que tem um sentimento de virada, que as pessoas estão se jogando com muita paixão nessa campanha. Eu passava para ir para a Câmara para trabalhar hoje de manhã, e ali eu via as pessoas com muita paixão nas ruas, lutando pelos que já foram. Por Zumbi, por Dandara, por Margarida Alves, pelos que já foram, pelos que morreram Chico em nome Mendes, da democracia. Tiradentes, que Chico foi Mendes, torturado, exato. execrado, em nome dessa liberdade, Não, em nome do país, em nome da do país, soberania da soberania brasileira. brasileira. Então a gente se coloca em movimento pelos que já foram, honrando Marielle Franco. Eu penso o que é destruir uma placa de Marielle Franco, um assassinato que comoveu, um extermínio político que comoveu o Brasil inteiro. E quando eles assassinaram o Herzog ou o Marighella, eles diziam, não, foi legítima defesa, ou o Herzog se suicidou. Eles tentaram disfarçar. Marielle foi sem disfarce. Eles assassinaram Marielle no centro do Rio de Janeiro, com características de execução, dizendo, é isso que nós queremos para as mulheres que ousam ocupar espaços de poder, sendo negras de periferia. E eles vão, seguidores de Bolsonaro, e quebram a placa de Marielle como se fosse um assassinato sem fim. Por isso é tudo isso que está em jogo no domingo. E nós temos absoluta segurança e certeza que o povo brasileiro vai dar a resposta que a nossa civilização exige, que a nossa humanidade exige, para que nós possamos sermos felizes e interrompermos o que é o governo Temer de entrega da Petrobras, de entrega do pré-sal, da Eletrobras, os bancos públicos, tudo isso que está sendo engendrado pelo governo Temer em parceria com a equipe de Bolsonaro, que já se sente presidente do Brasil, porque tanto é que o Temer tem alguns cargos de vice-presidência, eles estão vagos na Caixa, e Temer já disse, não, isso eu vou discutir com o Bolsonaro quem vai ocupar. É um desrespeito com o povo, porque não houve a eleição ainda para a pessoa já estar dentro do Ministério do Planejamento, como está esse Paulo Guedes, que é o seu mentor econômico, já discutindo enviar a reforma da Previdência, discutindo aprofundar isso, aprofundar aquilo e tal. Então, contra o que representa o governo Temer, em defesa da liberdade, da democracia, em defesa de segmentos que carregam tantas dores das desigualdades e das discriminações, é que a gente vai às urnas. O Brasil vai às urnas no domingo, acho. Gente, muito obrigado, né? Este foi o último programa da série especial sobre eleições 2018. Esperamos que o Brasil e que os eleitores saibam escolher verdadeiramente o presidente da República. Afinal, não é uma eleição para um ano, são 4 anos, no mínimo, né? São 4 anos, porque o que pode ocorrer durante esses 4 anos poderá influenciar há décadas, enfim. Né? Então, poderemos até não ter mais eleições. Pois pode-se até não ter mais eleições. Então, por isso da importância, você que vai às urnas, preste atenção, você não vai votar só por você, você vai votar por um país inteiro, para a sociedade. O seu voto vai contribuir, vai ser uma somatória para um determinado candidato se eleger
e por isso terá consequências, né? Exato. Muito obrigado, deputada Érica Cocai, parabéns mais uma vez pela reeleição. Esse qual mandato, deputada federal? Deputado federal, terceiro mandato. é o 5º mandato parlamentar, mas é o terceiro como deputado A senhora federal. foi deputada distrital. 2 mandatos. Perfeito. Brito Ramos, presidente do Sintel DF, como o Brito sempre diz, né, aqui nos nossos programas, o Sintel tem lado, né, Brito? Exatamente. E qual é o lado? Lado do trabalhador, lado do povo brasileiro, lado da democracia e da liberdade. Perfeito. E da soberania nacional. E da soberania É bom nacional, como lembrar- sempre, né? É bom lembrar que eles têm falado, esse vice que falou de acabar com o 13º, adicional de férias, mas tem falado também, insinuado que o Brasil pode fazer uma guerra contra a Venezuela. é. Aí a gente não precisa, a gente precisa de paz, não é? E aí quem é que vai lutar na Venezuela? São jovens, soldados, né? Novos povos, Despreparados. como são É. os que são recrutados para lutar nas guerras feitas pelos Estados Unidos. Meu Deus. Tomara que o resultado da eleição seja um resultado positivo para toda a sociedade brasileira, para todos nós. Obrigado, Érica Cocai. É um prazer estar aqui mais uma vez. Parabéns mais uma vez. Sucesso lá. E na Câmara Federal vai se necessitar muito da atuação dela em defesa dos Sempre, né? trabalhadores. Sempre. Ah, Sempre. É uma continuidade, né, de um Uma- trabalho. De uma luta. e a gente tem uma intenção de estar trabalhando na regulamentação da profissão de telemarketing, de assegurar que as normas regulamentadoras de defesa da saúde, de defesa Perfeito. Um da piso segurança, nacional, o piso categoria. nacional. Nós queremos ainda este ano fazer uma audiência pública para fazer essa discussão. E a partir daí trabalharmos na perspectiva de aprovar uma dignidade no local de trabalho. Muito obrigado, você, deputada Érica Cocai, desculpe chamar de você, mas é Claro. a liberdade, né? E esperamos que no domingo o eleitor saiba verdadeiramente escolher o futuro presidente do Brasil. Brito Ramos, muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos em nome da entidade. A você, Michel Glauber, muito obrigado pelo trabalho técnico. Nós encerramos então a edição de número 78 do nosso programa. Que bom. 5ª edição especial sobre eleições. Um abraço, internautas. Boa eleição a todos. Olha, juízo, vote certo. Um abraço. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.